Glória a Deus. A paz do Senhor para toda a igreja. Amém, Senhor Para Jesus. todo visitante. A paz do Senhor para vocês. Deus abençoe. Sejam bem-vindos. Quantos estão nos visitando aqui hoje que não era, faz parte do outro membro dessa igreja? Tem muitas visitas. Quero dizer para vocês, em nome de toda a igreja, que é uma honra tê-los aqui. Em nome de Jesus, sejam bem-vindos. Deus abençoe a cada um. Pode sentar, igreja. Amém. Graças a Deus. Esta festa nós dedicamos ao Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu disse que esta festa nós dedicamos ao Senhor Jesus Cristo. Esta mesa nós ofertamos ao Senhor Jesus Cristo. E todos digam amém. Então, estende a sua mão para essa mesa. Diz assim: Senhor Jesus, eu te oferto esta mesa de frutos. Amém. Nós não podemos só pensar em bênçãos para a nossa vida física. Não podemos só pensar em receber para esta vida, e eu repito, esta vida física, mas nós temos que buscar e nos preocuparmos com as bênçãos do Senhor para a nossa vida espiritual. A palavra de Deus diz que o homem que espera em Cristo Jesus só nessa vida, é o mais miserável de todos os homens, porque esperou só bênçãos nessa vida, esperou por Cristo só nessa vida, e Ele pagou um preço tão alto para nos dar a vida eterna. Para nos dar a vida eterna. Vida mesmo é o que está em Jesus Cristo. Amém? Foi para isso que Ele veio. Senão não precisaria de ter padecido e morrido por nós. Assim, qualquer homem viria ensinando o caminho do bem, praticar boas obras, como os outros profetas fizeram séculos e séculos antes de Jesus, e estaria tudo bem. Mas Jesus veio e pagou o preço pelas nossas almas, para nos levar à vida eterna. E é nele que nós esperamos isso. Amém? Talvez você não entende o porquê dessa mesa, o porquê dessas frutas. Eu quero repetir novamente. Esses frutos tem vários maneiras de explicar como o significado desta mesa. Primeiro, você pode pensar, mas por que frutas, né? Por que o pastor disse, oferta a Cristo, ofertamos essa mesa? Você vai entender daqui um pouquinho. Esta mesa, nós ofertamos ela a Cristo nessa festa, e Ele abençoa cada fruto, algum especial, não que Ele faça diferença, mas essa é a vontade dEle. E todo dia, todos nós temos nosso dia especial. E assim, Ele te abençoa, recebe, e Ele sente o prazer nesta festa, Ele sente o prazer nesses frutos, Ele sente o prazer em você que a ofertou a Ele, porque ofertou de um coração puro. O que a palavra diz em Isaías 66? Que o Senhor olhou do céu para a terra e disse: o céu é meu trono,
até lá, calço para meus pés. Que casa vocês poderiam edificar para mim? E que prazer eu teria? Onde estaria o meu prazer? Ele diz: eis para quem eu olharei. Ou seja, em quem eu terei prazer? No pobre abatido de espírito, e que treme diante da minha palavra. Glória a Deus. O prazer de Deus está. O prazer de Deus está no nosso prazer. O prazer de Deus está no nosso prazer quando servimos a Ele, quando tememos a Ele, quando servimos a Ele. Traz uma aguinha para mim. Ele começou aqui um pigarrinho. Então, meus irmãos, esses frutos nós ofertamos ao Senhor. Eles simbolizam também os frutos que nós produzimos espiritualmente, que a igreja produz espiritualmente. Mas, sobretudo, eles representam bênçãos. Amém? É só simplificar: bênçãos. Por quê? Ofertamos a Deus essa mesa, apresentamos diante do seu altar, e Ele nos retribui com bênçãos. Vocês sabem que quando Moisés ia conduzir o povo para se apresentar diante do Senhor, como ali no Monte Horebe, e o Senhor falou com todos, e todo Israel ouviu a voz de Deus, diz a palavra, até lembrado no livro de Hebreus, no capítulo 12. E o Senhor pediu o que para Moisés? Apresentem a mim oferta, sacrifício, então conhecido como sacrifício dos animais. Apresentem a mim ofertas, e purifiquem-se e santifiquem-se, pois eu vou falar com todo o povo. Santifique-se, santifica o povo. Então fizeram ali a festa, apresentaram os animais que sacrificaram e apresentaram a Deus, queimando aqueles animais. Por quê? Porque era antes da graça de Deus. E ali Deus os santificou. Ou seja, apresentaram os animais, queimaram os animais, ou seja, mataram, queimaram, fizeram todo o ritual, para que Deus pudesse purificar a todos, porque isso Jesus ainda não tinha vindo nos resgatar, nos remir, morrer por nós, pelos nossos pecados. Então o que aconteceu? Deus recebeu aquela oferta, Deus recebeu aquele sacrifício, e o que Deus atribuiu ao povo? Perdão dos pecados, purificação. Era sempre assim, cada sacrifício, cada oferta apresentada ao Senhor. E isso foi desde o princípio. Vamos ler aqui em Gênesis, capítulo 4. Gênesis capítulo 4, é o primeiro livro da Bíblia Sagrada. Olha, não sei quantas vezes eu li essa palavra esse ano. Agora estou terminando o ano com essa palavra. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim. Gênesis 4. E disse: alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas. É a sua profissão, né? Pastor de ovelhas. E Caim foi lavrador da terra. Caim já, trabalhava com esse estudo. Plantava na terra, né? Já a atividade dele, a profissão dele era lavrador. E aconteceu que ao cabo de dias, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Olha só. Isso os primeiros homens, hein? É o que Deus orientava eles a fazer, né?
eram orientados pelo Senhor, já a primeira família da terra. E Abel também trouxe dos primogênitos de suas ovelhas, ou seja, todo o primeiro animal das suas ovelhas ele trouxe ao Senhor para ofertar, e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Ou seja, o Senhor lhe retribuiu com bênçãos. Ou seja, atentou o Senhor, ou seja, ele recebeu. Por quê? Porque a oferta de Caim, ele entregou-se, também entregando-se ao Senhor. Ou seja, com o coração puro, com arrependimento, certo? Querendo conserto, querendo consertar alguma coisa que estava errada. É assim, eu falo com base bíblica, porque é assim que a Bíblia nos ensina que quando o Senhor nos recebe e quando Ele aceita a nossa oração, é assim. Quando nós nos arrependemos e comparecemos perante a Ele com humildade, certo? Aí o Senhor atentou-se, ou seja, deu atenção à oferta de Caim e ele retribuiu com bênçãos. É claro, como que Deus ia atentar para a oferta e não ia retribuir com bênçãos? Se ele atentou para a oferta, porque ele retribuiu a Abel com bênçãos. Mas para a oferta de Caim, que está escrito aí, o Senhor não deu atenção, né? Mas para Caim a sua oferta não atentou, e irou-se Caim fortemente e descaiu do seu semblante. Nós vamos terminar de ler essa parte. E o Senhor disse a Caim: por que tiraste? E por que descaiu o teu semblante? Ele ficou triste, porque ele viu, pelo sinal que Deus deu ali, pelo que Deus falou, pelo que Deus, alguma coisa que Deus mostrou, que eles sabiam quando o Senhor recebia e retribuía as bênçãos, certo? Eles sabiam. Às vezes, a Bíblia relata aqui, em um segundinho nós podemos ler aqui esses versículos, mas isso às vezes, isso aconteceu, essa conversa, porque você está triste, porque você está assim, que Deus conversou com Caim, quem sabe foi alguns dias depois, que ele começou a ver a mão do Senhor sobre ele, ao invés de bênçãos, né? O Senhor começou a cobrar. Aí então diz, e o Senhor disse a Caim: por que tiraste? Por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. Ou seja, se você praticar as boas obras, de coração bom, vai haver aceitação para a tua oferta. E o pecado jaz à porta para ti. E o pecado jaz à porta, e para ti será o teu desejo, e sobre ele dominarás. Eu já vi muitas concordâncias desse versículo que diz: Caim, o pecado já está à porta para te combater, para te derrubar, certo? Para te vencer, certo? E se você não se cuidar, você vai ser pego por ele, você vai ser derrotado pelo pecado, ele vai te escravizar, certo? Então, é isso que acontece. Agora notamos bem para que o Senhor disse a Caim: se fizeres o bem, preste bem atenção, você que está aí fora, tá? Eu peço aos obreiros colaboração, eu estou vendo os jovens conversando aí fora, peço por favor, isso é uma palavra de salvação para todos nós. Aleluia! Eu sei que, irmãos, você que está aí fora principalmente, tá? Isso aqui não é simplesmente uma festa, come e come, depois vai comer os frutos, só isso não, isso aqui é algo espiritual, meu irmão. Tenha muita atenção, porque senão essa oferta sua aqui vai ser igual a oferta de Caim. Ou você não está ofertando também essa mesa de frutas? Porque isso aqui é para a igreja ofertar ao Senhor.
Não que estamos no tempo de sacrifícios, não. Mas agora é no tempo da graça. Nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá. Nessa época, na época de Moisés, tinha que sacrificar os animais. Agora não. Olha o quanto é fácil. Apresentamos uma mesa de frutas, ofertamos ao Senhor, e Ele só dá uma olhada e fala: meu filho, meus filhos, eu recebo. Que lindo, né? Já parou para pensar como Jesus está recebendo isso aqui? É só você parar para pensar quando fizeram o teu aniversário, fizeram o aniversário de alguém que você conhece. Ali apresenta o bolo, talvez ela nem gosta de bolo, como no caso da minha esposa. Faz aqueles bolos lindos para ela, mas ela fica alegre assim mesmo. Aí ela fala: nossa, que lindo esse bolo, mas eu não como. É difícil ela comer um pedacinho. Mas ela fica feliz. Ela fica feliz em ver o seu povo comer daquele bolo. E ela recebe aquilo como uma oferta de carinho, né? Homenageando-a pelo seu aniversário. Estou citando ela como exemplo, mas todos nós, acontece isso com todos nós. Eu, além de ficar satisfeito com o bolinho, ainda como do bolo. Agora, Jesus, Ele come porque você come. A palavra diz que o que você faz, Ele está em você. Amém? O que você sente, Ele sente por você. E com certeza Ele vai sentir prazer ao comer esse fruto quando você comer. Então, Ele recebe e agradece. Que festa linda, meu povo. Muito obrigado. Você ter comparecido aqui, eu fico muito feliz com isso. E olhar para você, pela atenção que você está dando, principalmente na hora da palavra. É isso que Ele está falando. Amém? Amém. É isso. Nós recebemos dele isso. Quem crê, diz amém. Amém. Faz sim para Jesus: eu creio. O Senhor está dizendo assim. Pronto, e assim mesmo, eu creio com meu coração. Com todo o meu coração eu creio. Mas aqui eu quero chamar a atenção dos irmãos de uma maneira diferente. E que ele fala para Caim: se fizeres o bem, não será aceito por fé. Se praticares as obras boas, se fizeres o bem. Ou seja, Deus pode estar vendo em você agora, pode estar vendo na igreja, em algumas pessoas, talvez. Deus está vendo que as suas obras não estão boas. Você sente isso? Que alguma coisa você não fez bem para Deus, diante dos olhos dele? É isso aí, meu filho. É isso aí. Admite, seja humilde. Eu vou te explicar agora. Jesus é graça, tá? Quando você admite, é aí que você está aproximando dele. É aí que está acontecendo. É quando admitimos. É quando refletimos, paramos diante dele e Senhor, algo eu não estou fazendo bem. A minha obra não está bem. Mas o que temos de fazer? Desesperar, se enforcar, se matar? Não. Pelo amor de Deus, não é isso que nos ensina o nosso bom Deus. Mas também você não pode continuar praticando esse mal. E hoje é um dia especial assim. A maior bênção é essa. A maior bênção. Depois, segundo lugar, está no plano de Deus abençoar a nossa vida física. Olha aí, abençoar a nossa vida física, sim, prosperidade, bênçãos. Mas em segundo lugar, porque em primeiro, Ele quer te abençoar espiritualmente. Melhor dizendo, Ele quer nos abençoar espiritualmente. E as bênçãos simbolizadas por esses frutos aqui estão, porque nós estamos fazendo uma atitude, uma ação de festa perante o nosso Cristo. E então Ele fala agora com você: aproveita esse momento, filho.
Aproveita esse momento, porque se você praticar o bem a partir de agora, se você colocar no teu coração assim, Senhor, até aqui, eu sei que eu tenho praticado não boas obras. O Senhor, se eu não parar aqui, o Senhor não vai receber a minha oferta. Se eu não parar aqui, o Senhor não vai me dar frutos de bênçãos. Mas hoje eu estou fazendo um concerto aqui. Israel, quando quis falar com Deus, fez o concerto. Não foi só apresentar os animais ali, matar, pá, queimar, não. Foi fazer um arrependimento, um concerto para ouvir a voz de Deus, para ouvir a palavra de Deus. Ele diz: santifica o meu povo. Foi a primeira coisa que ele pediu: santifica o meu povo, para eles se chegarem a mim. Santifica o meu povo, falou para Moisés. Aí, ó, até lembrado pelos atos dos apóstolos, né? Um dos apóstolos, provavelmente Paulo, que não se refere ao autor, mas Hebreus, no capítulo 13, lembra que está escrito lá, em Êxodo, quando aconteceu tudo aquilo. Hebreus lembra o que aconteceu em Êxodo, no livro de Êxodo, lá no deserto. O Senhor pediu todo mundo que santificasse. Então hoje é dia de santificação, meu irmão. Aleluia! Você está diante de uma festa que o Cristo vai abençoar os frutos. E ele diz: se bem fizeres, não será aceito. Ou seja, muda, meu filho. É o que ele está falando, muda. Faz a mudança a partir de hoje. Você não está com atitude boa, não? Você não está praticando boas obras, não é? Não tem praticado? Se é o seu caso, faz uma alta reflexão agora. E se tem alguma coisa, fala: meu Cristo, eu quero este fruto. Eu te ofereço aqui a partir de agora. E eu peço ao Senhor que purifique o meu coração. Pode falar em segredo, em secreto aí no teu coração. Talvez você não quer expor e agora pode começar a falar. Ele está lendo o seu pensamento. Ele pode fazer isso. Então, Senhor, eu purifico aqui, eu vou fazer o bem sim, eu vou fazer boas obras sim, tem obras que eu estou fazendo. Por exemplo, talvez eu ando com um coração muito ignorante, tudo eu ignoro, não consigo tolerar ninguém, ando numa irritação, não tolero nada. Talvez seja o seu caso, ou quem sabe você está sempre em adultério. Senhor, estou em adultério, não consigo, isso é obra má. Vamos passar a partir de hoje, que Ele quer te abençoar. A partir de hoje você vai passar a mudar o teu quadro. Senhor, eu não vou fazer isso mais. E então Ele vai receber, porque diz: faça o bem. Se você fizer o bem, Caim, não será aceito, Caim? Claro, vai ser aceito, rapaz. Eu aceitei de Abel, porque Abel compareceu perante mim com humildade. Abel apareceu perante mim um homem de coração puro. Ele tem se esforçado para não pecar. Amém? Amém? Lá no Hebreus, onde estávamos lendo, vamos lá, no livro de Hebreus, para o Novo Testamento. Hebreus, lá no fiozinho da Bíblia, capítulo 12, versículo 12. Olha, 12. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos conjuntados. Ou seja, meu amigo, você só ficar às vezes você está orando muito, você tem que orar, tá? Você está com as mãos para cima direto, me buscando. É isso que quer dizer esse versículo aqui, tá? Uma tradução, assim, uma palavra do Espírito, mais simples você entender. Mas isso não é tudo para mim. Isso não é tudo. Porque assim, Caim compareceu perante mim, se ajoelhou, levantou as mãos, apresentou oferta, mas eu não recebi. Tá? Então, disse, portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos conjuntados. Ou seja, está falando que torna a levantar, porque isso aí, do jeito que você estava fazendo, não está certo. Torna a levantar, tá? E diz o versículo 13: e fazei veredas
direita, ou seja, arrependei-vos, conserta, fazei vereda direita, conserta a tua vida, para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado. O que manqueja, o sentido que manqueja, ou seja, quem está sempre, em falha, sempre em pecado, está orando, está indo na igreja, mas está sempre, com aquelas mesmas coisas que não está agradando a Deus. Talvez um coração cheio de mágoas, talvez alguma coisa que está sempre manquejando, certo? Então ele diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Segui a paz, com todos e a santificação. Não é só ajoelhar e tal, e mão para cima e tal, certo? Precisa ter santificação. É isso. Então, se o Senhor não me desse essa palavra aqui hoje, não adiantaria só você comer o fruto. Ai, que bênção, eu preciso de bênção. Ai, certo, vou levar uma bencinha também para casa. Vou levar uma, pastor, me dá um melão, pastor, me dá. Toda vez dá me pedir aqui. Tá vendo? Não sai daqui, né? Aí, me dá isso, o outro escolhe. Não adianta. Só comer assim. Você vai numa frutaria, um lugar assim no mercado e compra, certo? E come. Mas esse daqui,